Um vendedor ambulante anuncia um maravilhoso elixir da longa vida, na praça central de uma cidade do interior. Ele gritava da seguinte forma: "Todo dia tomo uma colher de elixir, e olhem que já vivi 300 anos." Ouvindo isso, os espectadores logo correm para comprar o produto. O vendedor tem um garoto como assistente. É ele quem atende a multidão de compradores. Um outro negociante esperto resolve desmascarar o vendedor. Ele vai até o garoto e pergunta em voz alta e firme, para todos os compradores ouvirem: "Que história é essa? O seu patrão já viveu 300 anos?" E o garoto calmamente responde: "Não tenho certeza, pois só trabalho com ele há 120 anos."